Traços marcantes, cores fortes e um suporte acessível a todos. Essa arte urbana tem se popularizado cada vez mais. As pinturas em paredes públicas são reconhecidas como expressão cultural no mundo todo. Aqui no Brasil não é diferente. Apesar disso, ainda enfrenta preconceito. Mas os artistas têm mostrado que os sprays têm conquistado espaços. E o programa Meu Negócio de hoje vai mostrar que tem uma mulher feito a diferença nesse segmento. E ainda vamos conhecer como trabalha um artesão que produz instrumentos de percussão que é pura ancestralidade. A edição de hoje está muito especial, então fica com a gente. Bem, para conhecer um pouquinho mais da arte do grafite, a gente veio aqui para o município de Cabedelo, um lugar bem especial que reúne uma série de artesãos, artistas, movimentos culturais, para conversar com Leila Grafite, que já está há mais de 10 anos na área, mas a experiência dela, a escola dela foi muito boa, que é do marido Willis, que tem somente aí uns 40 anos nessa área. Leila, muito obrigada por receber a gente. E aí eu queria entender um pouquinho desse mundo do grafite, como você começou nessa área, porque foi através do teu esposo, né? Se apaixonou e virou fã do trabalho, tudo ao mesmo tempo. Conta pra gente. Ai, obrigada por você ter vindo, né? Esse convite foi maravilhoso. Esse espaço que é nosso, né? Da nossa cidade, pertencente, causa pertencimento, né? Que é o que eu sinto. O começo de tudo foi fã, né? Comecei como fã do Willis. Da arte que ele sempre fez pela rua, os bueiros, enfim, sempre passei e via a arte dele, até que a gente acabou tendo um envolvimento e tivemos uma filha. E eu não trabalhava em nada que é parecido com arte, que eu era vigilante e bombeira civil. E acabou que eu engravidei da Yasmin. Quando eu ganhei ela, a gente retorna, toda mulher sabe, né, que passa um período. A gente volta para o emprego e, infelizmente, eu fui mandada embora. Depois de anos de dedicação e tudo, fui mandada embora. E aí meu marido falou, por que você não vem trabalhar comigo? Nem que seja na parte de assessoria, né? Atender telefone, marcar, enfim. Essa parte que eu era muito boa, dicção boa, tal, conversava. Fui trabalhando nessa parte. Porém, me deu depressão pós-parto. E aí eu tive que realmente pegar no pincel, começar a pintar, porque isso que me trazia uma energia boa. A pintura e as cores e essas coisas deixavam minha mente mais descansada. Me dava como se fosse um estopim, sabe? Tipo, relaxava. Então eu comecei a usar isso ao meu favor. Que é o que a arte faz com muita gente, né? Então, aí começou a me transformar. E aí eu levava Yasmin. Amamentava ela no meio da rua, porque nossa arte é de rua, né? O grafite, ele vem da rua. Então, a gente fazia porta de aço, a gente fazia vários empreendimentos comerciais, né? Trabalhava mais comercialmente. E comecei a ter ideias de como que o nosso trabalho poderia ser reconhecido, assim, para todo mundo conseguir ver e chamar mais a gente. Aí foi onde a gente fez as artistas, né, famosas, e acabava que a gente viralizava com o nosso trabalho em todas as áreas, né? No esporte a gente fez com Dizila, fez Yasmin, fez o Kelvin, né? Vários artistas e atletas, e aí nosso nome foi se destacando. Acabou que contaminou, assim, eu virei cega, eu só vivo de arte, agora eu só vivo disso. E aí eu comecei a fazer a minha arte fora do Willis, que aí eu comecei a pintar, a gente fez 25 malas pro Neymar, que a Bia Coimbra ia casar, precisava de umas malas, aí a gente fez presente de casamento. Então a gente foi fazendo esse trabalho de personalização de coisas, e aí eu comecei a pintar tudo. Aí eu pinto hoje em dia vaso, chinelo,
tudo que você imaginar. Teve uma época que a gente fez um evento que a gente pintava as capinhas de celular. Então a gente fez muita coisa. Fizemos o hotel, assim, tinha um evento, a gente pintava para os hóspedes e fomos trabalhando nessa área. Até eu vim morar aqui na Paraíba. E agora a gente... Daqui não sai. Daqui não saio. Quero que todo mundo compartilhe esse nosso trabalho, porque além de ser um trabalho, a gente é educador, né? A gente passa para outras pessoas, né, o nosso trabalho, a gente repassa o conhecimento, o que a gente faz, né? Repassa o nosso trabalho para todo mundo. E agora, aqui na Paraíba, eu acredito que a gente vai ser reconhecido por... A gente passou de um movimento Expor Favela, a gente passou por movimentos de homenagens na rua, vários centros culturais, várias artes na rua, no Almeidão, Ronaldão, Trauma, em vários lugares que as pessoas passam e veem a nossa arte. E é interessante porque a arte de rua, ela é acessível. E sair do suporte muro para vasos, para capinha de celular, também está permitindo, né, esse acesso a todo mundo para não causar mais estranho. Por conta de valores também. Porque aí você, às vezes, você fala assim, deve ser muito caro, né? Porque o que acontece? Eles sempre ligam, né, o trabalho do Willis, que já tem mais de 40 anos, com o meu trabalho. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, é muito caro, acha que não é acessível. Então, quando você transforma espaços públicos em galerias a céu aberto, você causa pertencimento. Não existe classe social, qualquer um pode ir lá se sentir dono da arte. Você tira pela arte que a gente fez dos atletas. Todo mundo foi lá, fazia fila para tirar foto. E é uma valorização tanto do atleta que está lá, porque as pessoas se reconhecem, elas imaginam, um dia eu posso ser um cunha na vida, né? Então, e também como um artista. Ele fala, nossa, essa ideia que o artista teve também eu posso ter, eu posso homenagear e mostrar a minha arte. Eu acho que a arte, ela se entrelaça em si. A gente fez um mural em Monteiro, que chama Mãos que Fazem. E lá a gente fez o sanfoneiro, Flávio José, a gente fez a Isabel da Loca. Então, todos esses artistas, esses cantores que a gente representa na arte, eles dão uma devolutiva de pertencimento, tanto para a arte, quanto para a arte deles, de cantar, de educar, de cantar. Se mistura, se entrelaça uma na outra, né? A gente causa pertencimento mesmo, as pessoas se sentem representadas. E é importante, eu acho que isso para todas as camadas, né? Às vezes você vai numa galeria, você tem dinheiro, você consegue ver umas obras, né, de 30 mil, 40 mil, mas você conseguir passar pelo muro e ver uma arte bem feita na rua, causa uma sensação diferente. Você tirar uma foto. Quando você vai fora do Brasil, sempre tem, né? Você vai para os Estados Unidos, vai para fora, vai para a Europa, você tem a oportunidade de ver ruas pintada, grafitada. Aqui no Brasil ainda não é tão explorado e reconhecido isso, mas eu acho que a gente vai mudar. E já está mudando, né? E para você começar nessa arte, né? Porque teu esposo é muito realista, né? E você não, tem mais abstração no teu trabalho, né? O que é mais difícil? É manusear o pincel, o spray, né? Enfim. Então, eu acho que isso já é um dom. O Willis, ele nasceu com esse dom, né? Ele sempre falou para mim que ele ia catar lenha aqui na Paraíba e ele achava resto de tinta, achava gibi, e ele reproduzia essa arte, né, do jeitinho dele. Já eu não. É orgânico mesmo. Eu acho que a minha arte, ela é orgânica porque ela veio orgânico, né? Eu acho que ela veio natural. Eu casei com a arte. Eu acho que eu não casei com meu marido, sabe? Eu casei com a arte. Então, ela veio orgânica. Como eu não nasci com esse dom para desenho, então eu acho que a arte orgânica, ela nasceu e ela casou comigo, porque era tão orgânico, eu já ia fazendo. O Willis estava fazendo uma foto, um desenho, e eu já ia
com um movimento, sabe? Vários tons eu acho que eu vou fazer essa paleta toda rosa. Então, eu usava vários tons. Comecei a usar as cores complementares, a paleta de cores, ver a roda das cores. Então, eu comecei a estudar. Então, eu acho que a arte orgânica, ela veio para mim porque ela é orgânica mesmo, entendeu? Já veio organicamente. Então, por isso que a minha característica é orgânico. Orgânica também é essa forma dela administrar os negócios, porque ela fica na parte burocrática, além de colocar a mão na massa, viu? A gente vai fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para entender como é que funciona até a precificação, como os artistas podem então cobrar pela sua arte, que é algo muito difícil, né? E aí ela vai explicar um pouquinho como é que ela faz esse processo também. É um instante só. E já voltamos para continuar esse bate-papo sobre grafite com Leila. Grafite, mas agora entendendo o grafite enquanto negócio. Eu já estava tendo uma aula aqui. É bem diferente, né, da gente calcular, né, o produto, a arte, né? E você estava explicando que tem preço e tem valor. Então, explica para quem não acompanhou esse nosso bastidor, né, como é que a gente faz para dar preço a algo que não é tangível, né, construído ao longo dos anos. Então, na verdade, eu também tive essa dificuldade. Assim, quando eu comecei, né, que eu fiz a parte empresarial do meu marido, né, falando quanto custava cada coisa. Primeiro que o Willis, ele tem 2 trabalhos. Ele tem o trabalho comercial, que é o que a gente tem preço, e tem o trabalho artístico, que é o que tem valor, né? Como que a gente conseguiu valor no nosso trabalho? Com o tempo. Quando a gente foi fazer os trabalhos na Expo Favela e por aí, mostrar a potência da comunidade, a potência nossa, a gente foi trabalhando esse lado, que não só do valor, e sim, né, do pertencimento. O Willy sempre fala que eu vendo pente até para careca. Não é que eu vendo pente para careca, é porque eu passo para o meu cliente o que significa aquela peça. Porque quando você vai trabalhar, você vê que todo mundo tem. Você vai num lugar, vai ter várias aqui nesse espaço. Tem várias pessoas que fazem crochê, tem várias pessoas que pintam. Só que ninguém pinta como eu, né? O que eu tenho? Eu tenho sentimento. Aí eu passo o valor para a pessoa e não o preço. E essa construção muitas vezes foi feita com um trabalho voluntário, foi de graça. Então, é isso que você tem que fazer. O artista, ele tem que ir atrás do cliente. Ele não pode ficar esperando o cliente vir até ele. Ele tem que ir atrás do cliente. Como que funciona na arte? Você vai, pega um instituto, faz uma doação, participa, faz com as crianças, faz a criança sentir a tinta, sentir aquele objeto. Porque aí quando a pessoa que tem as condições financeiras de pagar, ela vai falar, não, aquilo ali não tem preço. Aquilo tem valor. E a capacitação e formação de novos públicos também está envolvido nisso. Porque quando você é artista, você é um empreendedor e você é um educador, que é o que a gente é. Como eu tenho uma origem indígena, eu sempre ouvia falar, né, que quando concentra o poder, acaba tudo. E quando você repassa o seu conhecimento, você fica mais forte. Então, eu acho que quem me deixou forte foi a população. Esse trabalho que a gente fazia, que a gente tinha uma escola, a gente atendia 100 crianças totalmente gratuito. E as crianças queriam para a rua pegar dinheiro no farol para poder sustentar a nossa escola. Então, eu acho que isso deu para eles pertencimento. E eles fizeram a gente ser sucesso. Porque quando você repassa o conhecimento, você fica mais forte. E você aprende mais. E mais, porque dizem que a persistência ganha do talento. Eu acho que foi isso que aconteceu comigo. Eu persisti tanto, eu fiz tanto, que acabou fazendo parte de mim. Por isso que minha arte é orgânica. Porque veio organicamente isso. E o preço e o valor, eles se juntaram. Então, hoje eu consigo falar, essa peça ela é R$30 e a pessoa não vai falar assim, nossa, mas você comprou isso daqui por R$5 e você está me cobrando 30. Porque não vira preço, vira valor.
Aí a pessoa não contesta, porque já tem um valor embutido ali. Sem contar que também os materiais são caros, né? As Eles tintas são eu acho caras que não, também. eu acho que a questão do preço que a gente paga, ele não interfere no valor. Porque não interessa se você pagou R$100 ou se você pagou R$1.000. O que interessa é o valor agregado. Tudo que você faz tem um valor agregado. Porque quando você faz com as suas mãos, você traz sentimento, você traz... acontece, isso daqui não é só uma pintura, ela acontece, as cores elas vão se misturando, vira se transforma. E quando a gente está educando, né, que a gente está ensinando, eu vejo isso. Eu dei aulas nos quilombola, eu vejo as mulheres pintando, do nada as mulheres ela fala, mas eu não sei pintar, e de repente elas estão pintando, às vezes até melhor que vocês. Você fala, nossa, que coisa linda, mas por quê? Porque a arte te traz isso. Se você começa a pegar uma peça, eu te dou uma peça aqui, agora, eu sei que você vai colocar teu sentimento aqui, vai ter o teu sentimento. Então, aquela peça, ela não vai ter preço, ela vai ter valor. E essa questão de valor agregado é interessante porque você pinta com o teu esposo. Então, eu acho que isso tem mais ainda sentimento, mais valor agregado, e as pessoas reconhecem isso, que é um trabalho de casal, né? Como é compartilhar o trabalho também com ele. Eu acho que é maravilhoso. Eu não sei se é tanta admiração, é tanto amor, assim, a arte. Por isso que eu falo que eu casei com a arte, porque muita admiração que eu tenho por ele. E cada dia ele me mostra algo diferente. Porque ele faz coisas diferentes. E ele não se limita. Às vezes a gente ganha milhões, assim, eu ganho, um milhão fazendo uma obra. E às vezes a gente faz uma obra muito maior e a gente não ganhou nada, assim, financeiramente. Mas aquela obra, ela te traz um retorno tão maior, que nem o que aconteceu com a gente, da gente ter ido em rede nacional, a gente ter aparecido em todas as TV, a gente ter feito um trabalho e foi orgânico, né? A gente que quis fazer o trabalho, não ganhamos nada, não fomos convidados a trabalhar, a fazer esse trabalho. Quando você faz algo para alguém que você quer desejar, assim, homenagear, vem organicamente para o retorno. Ele vem naturalmente para você. Então, tudo que tiver que ser teu vai vir até você, que você querendo ou não. Então, você faça natural. Eu acho que o artista, ele não pode ficar esperando, sabe, um reconhecimento. Eu faço obras, eu pinto há não sei quantos anos, aí vem uma pessoa que pinta há 2 anos e já faz sucesso. Não é isso. Eu acho que é muito natural, você tem que trazer esse sentimento. Então, quando eu casei, né, com um artista e comecei a trabalhar e fui vivendo isso, eu acho que a gente cada vez se ama mais, porque cada vez eu admiro mais o trabalho dele, cada vez eu quero mais fazer um trabalho. E também essa parte de social, eu acho que quando você faz um social, você ajuda. Você parece que não, mas assim, o seu poder de mostrar o meu trabalho te valoriza e me valoriza. Então eu acho que você tem que fazer as coisas não só por você, fazer pelo outro. Para fazer ter sentido, né? Eu acho que é isso. Eu acho que traz sentido quando você faz algo para alguém e volta para você. A lei do retorno, ela é clássica. Então, eu acho que tudo que a gente fez foi retornando sem vindo um turbilhão de coisas, assim. Toda hora, às vezes a gente tem uma ideia e do nada fica vindo as coisas. Eu falo, caramba, que legal, e vai acontecendo isso, vai acontecendo aquilo. Eu quero morar aqui, eu quero viver. Mas aqui você não vai dar certo. Eu acho que quem dá certo é você. Quem faz é você. Então, você que vai fazer o seu nome, que vai precificar. Tem que ter um pouquinho de paciência. Tem que ter. Tem que ter paciência, persistência. E também eu acho que tem que ter humildade, né? Às vezes a pessoa, porque ela pagou um valor caro, aí ela quer passar o valor pelo preço. Como a gente estava falando, né? Você falou assim, as tintas são caras, o material é caro. Aí, se a pessoa for passar o valor com o preço, aí não dá certo. Então, eu acho que tu tem que passar o preço com o valor, entendeu? Não o valor com preço.
Eu acho que é essa a direção que os artistas têm que tomar para precificar as peças. Eles colocar valor no preço, não preço no valor. Pois é, dica importante aí para os artistas. Eu queria agradecer mais uma vez. Obrigada. Né? Infelizmente, a gente tem hora, não dá para muita coisa, mas essa lição é importante demais. Preço e valor são coisas diferentes. Mais uma vez, muito obrigada. Bom trabalho, a gente vai acompanhar um pouquinho do trabalho de vocês ali. Não vou me atrever a fazer nada, porque eu realmente... acho que vou mandar ela pintar alguma coisa. Não tem essas habilidades manuais, mas a gente sabe que se tem uma formação de criança, elas conseguem fazer o que elas quiserem. Qualquer pessoa pode fazer o que quiser, né? Mas muito obrigada mais uma vez eu que agradeço. Pelo convite, pela parceria. Não é a primeira vez que a gente gravou, acho que vai ser de muitas. É como eu falei, né? Vem orgânico. Porque acaba acontecendo coisas, né? E as pessoas, ela traz para ela mesma, porque as pessoas vão sentir interesse. Elas vão se interessar. E elas vão perguntar para você. Você não sabe mais? Fala mais um pouquinho. É natural, né? É verdade. E essa troca é importante, viu? Mas apesar do bate-papo ter finalizado com Leila Grafite aqui, o programa Meu Negócio continua. Daqui a pouquinho tem mais. Estamos de volta. Aqui na cidade tem um grupo cultural de maracatu que completou a maioridade. É o Maracatu Nação Pé de Elefante. E essa manifestação popular mistura dança, ritmo, cortejo e muita música por onde passa. E falando em música, o fundador Fernando Trajano é quem produz muitos dos instrumentos que são utilizados nos ensaios e nas apresentações. E foi esse trabalho dele que a gente foi conhecer de perto e mostra um pouco a partir de agora. Tambor, ganzá mineiro, abê e gongue. Fernando tem orgulho em saber tocar todos esses instrumentos de percussão de madeira e ferro. E mais, o artesão faz todos eles há mais de 20 anos. Meu trabalho começa logo cedo, eu era adolescente ainda, quando eu comecei minhas primeiras experiências de fabricar meus próprios instrumentos, mesmo pela dificuldade financeira. E também não tinha nas lojas. Como é que eu ia fazer um alfaia, um tambor, coisas bem específicas não tinha em lojas na época. Hoje a gente até encontra alguns, mas não da forma ainda que a gente utiliza e que a gente fabrica aqui, né? Segundo o especialista, o instrumento mais difícil para montar é o tambor, pelo processo de preparo da madeira macaíba. Em contrapartida, é fácil para quem quer aprender a tocar algo. É feito da árvore, que a gente utiliza o seu tronco de forma autossustentável, reciclando esse material. Como? A gente vai até um setor da mata, um sítio, que já tem a árvore morta, extrai ela e faz os nossos tambores. E aí tem todo um processo, né? Às vezes até de forma assim reciclada, aquele material precisa de passar alguns meses sendo trabalhado até chegar no seu processo ideal para fazer o tambor. O tambor é um instrumento bem prático e fácil de se aprender, né? Você às vezes acha esse tambor, esse instrumento grande, não é difícil, não é pesado. O de macaíba às vezes pesa um pouco mais, tem uns que pesam um pouco menos, mas ele tem um manuseio mais prático para quem está iniciando. Por exemplo, o abê. Se você for naquele instrumento chamado abê, é maneirinho, mas ele é um instrumento que requer mais habilidade e mais esforço de você na hora de extrair o seu som. O ateliê dele fica em Mangabeira, mas Fernando também trabalha na Associação Cultural Maracatu Nação Pé de Elefante, no Centro Histórico. O lugar valoriza saberes ancestrais e a sustentabilidade e passa o conhecimento para as novas gerações por meio de cursos e oficinas. Venham conhecer, tem nossas oficinas toda sexta-feira à noite com os adultos, nos sábados às 14 com as crianças, com esse projeto Elefantinho. Nas quinta-feiras a gente sempre tem produção, nesses dias de produção a gente fabrica instrumento, a gente faz estandarte, a gente estampa um figurino, a gente faz um corte, de tudo a gente vai fazendo nesses dias de produção. Ensinando o que sabe, Fernando dá a oportunidade para que outras pessoas se encaixem no mercado e essa cultura se perpetue. Ele já pode pegar uma base mesmo já vindo daqui, né?
Tipo, por exemplo, um tambor de compensado, que é um material industrializado, eu costumo cobrar em média R$600. Já um de Macaíba, que tem anos, às vezes, de manipulação para ele ficar pronto, eu costumo cobrar 2 vezes ou um pouco mais do valor, que é um material que tem muito mais durabilidade e sonoramente falando não tem comparação. E hoje a gente fica por aqui. Essa edição foi muito especial, cheia de cultura, não é mesmo? Espero que você tenha gostado e que você também possa participar do nosso programa Meu Negócio. É só falar com a gente pelo Instagram @TV Cidade João Pessoa. Até lá!